Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e estamos refletindo sobre a reforma religiosa na Europa. O mundo acessando uma nova perspectiva. Ora, já tivemos algumas aulas sobre o grande reformador alemão, Martin Lutero, e ao estudar Lutero e o movimento reformador que ele dirigiu na Alemanha, vimos que o nacionalismo alemão e o humanismo moveram-se paralelamente à obra do grande reformador, que na verdade não era nem nacionalista nem humanista. Já no caso de Ulrich Zwingli, é o que nós iremos tratar nesta aula. Estaremos estudando sobre a reforma que ocorreu na Suíça. É lógico que por ele ter vivido pouco, ele morre jovem, não produz tanto, mas ele foi um grande reformador. Muitas vezes não se conhece tanto ele em contraposição a Lutero e Calvino, justamente por isso. Mas Ulrico Zwingli, ele é muito distinto, pois nele os princípios reformadores, o sentimento patriótico e humanista se conjuraram em uma grande e realmente um grande programa de reforma religiosa, intelectual e também política. Então, convido a você, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve após o vídeo, após esta aula, né, dá o seu like ou dislike e divulga para os seus amigos, colegas, né, que estarão utilizando desta videoaula para acrescentar um pouco mais de conhecimento. Coloco para você aqui uma breve fala sobre Zwingli. Ele foi um teólogo e líder na reforma religiosa na Suíça. É fundador das igrejas reformadas suíças. Independentemente de Martim Lutero, que era doutor bíblico, Zwingli chegou a conclusões semelhantes pelo estudo das escrituras do ponto de vista de um erudito humanista. Zwingli não deixou uma igreja organizada, mas as suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. Notem ainda que, enquanto Lutero ele propôs 95 teses ligadas diretamente a uma proposta de reflexão e mudança a partir dos seus pares, dos seus irmãos, Zwingli ele tem uma proposta similar, aonde desenvolve alguns artigos em que traz essa reflexão não para os seus pares, mas para toda a população. Ora, Zwingli ele foi excepcional. Sabemos, inclusive por outros testemunhos, que havia muitíssimos sacerdotes ignorantes e até nos dizem que eram poucos os que haviam lido o Novo Testamento. E ele termina, o Rick Zwingli, ele termina rompendo com Roma. Lógico, ele começou a criticar o celibato, não diferentemente do que Lutero criticou, do que John Hus, Savonarola, Wycliffe e tantos outros que tiveram suas vozes silenciadas, seja por meio da própria censura, ou alguns deles chegaram a ser mortos, martirizados. O que não lembrar de Giordano Bruno. Ora, Zwingli não apenas criticava o celibato, dizendo que não era bíblico e que, em todo caso, aqueles que o ensinavam não o compreendiam. Ora, Zwingli, ele nasce em 1484 e morre em 1531. Enquanto teólogo, ele dizia que sola escritura, sola deo glória, ou seja, a glória culmina, né, apenas nas escrituras, e por isso ele se torna um tanto quanto radical. Ele foi pastor em Zurique e, como falado anteriormente, ele escreve 67 artigos. Ele consegue sobreviver após a peste negra e termina tendo um certo desentendimento com Lutero pelo simples fato da interpretação concernente, né, à ceia do Senhor. Né? Ora, falar um pouco sobre, né, Ulrich Zwingli, eu lhe chamo para entender um pouco a visão dele através da leitura de alguns artigos que coloco para você. Artigo número 2.
A essência e a substância do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tem nos manifestado a vontade de seu Pai Celestial e com a sua inocência libertou-nos da morte e reconciliou-nos com Deus. Por meio de quê? Por meio da graça. Ora, este artigo para o cristão moderno, ela é muito próxima do entendimento que já temos, mas para a época, de fato, era algo muito novo, novo demais. Artigo número 3. Deste modo, Cristo é o único caminho para a salvação para todos que já foram, são e serão. Então ele atribui a redenção, a salvação, não é, a Jesus, o Messias, o Cristo. Artigo 19. Cristo é o único mediador entre Deus e nós mesmos, então ele coloca essa autoridade na pessoa de Jesus e não, né, em líderes terrenos, que muitas vezes estão muito mais preocupados com as paixões carnais do que eu estou falando, inclusive neste momento, com o empoderamento financeiro. É bem verdade que muitas igrejas em nossa contemporaneidade, né, flertam com estas paixões. Artigo 49. Não conheço escândalo maior do que os sacerdotes não terem permissão a tomar esposas legítimas, mas poderem manter amantes se pagarem bem. Notem que, nesta perspectiva, muitos têm falas semelhantes, inclusive Erasmo de Roterdã, que coloquei para vocês algumas falas dele nestas nossas aulas de História da Igreja, falando sobre a reforma religiosa. Notem que já estamos na modernidade, mas essa reforma que nasce com a reforma cultural, a reforma, o próprio renascimento cultural, urbano, né, comercial, ela vai desaguar nesta mudança de pensamento. Já o artigo 56 diz: quem quer que perdoe qualquer pecado somente por causa do dinheiro é companheiro de Simão, Mago e Balaão, o verdadeiro mensageiro do diabo. Artigo 67. Se alguém deseja discutir comigo acerca de benefícios, dízimos, crianças não batizadas ou confirmação, eu estou pronto para responder. É lógico que naquele período os países, lógico que é um termo moderno utilizando, mas eles optavam, decidiam e votavam se iria permanecer com o cristianismo católico ou se iria, né, reformar a sua igreja. Nas próximas aulas estaremos, né, ministrando uma aula exclusivamente sobre Calvino, posteriormente sobre a reforma religiosa que ocorre na Inglaterra. Os aspectos teológicos nós estaremos abordando na playlist de História da Igreja. E ele traz sim uma mudança fundante, reformando a igreja. Mas eu quero lhe chamar a atenção na teologia de Zwinglio. Ora, comparando com Lutero, né, nós podemos dizer que enquanto Lutero foi a alma, né, atormentada, que por fim encontrou sua paz na mensagem bíblica da justificação pela fé, Zwinglio foi um erudito humanista que se dedicou a estudar as Escrituras porque elas eram a fonte da fé cristã. A parte do movimento humanista consistia precisamente em regressar às fontes da antiguidade. Isto, por sua vez, quer dizer que a teologia de Zwinglio é muito mais racionalista, né, que a de Lutero. Então, chamo a atenção que ele, como erudito, termina tirando todas as imagens da igreja, de suas igrejas. Então, por isso que você percebe que muitas igrejas reformadas, não é, elas não têm a prática de ter as imagens das igrejas. Ele também abole todas as roupas especiais, né? E o que me chama a atenção é que dentro da igreja reformada, muitos líderes, sejam homens ou mulheres, utilizam a camisa clerical. E para alguns outros vem aquilo ali como um vestimento não condizente por ser reformado. Felizmente, estas pessoas que pensam assim é que não têm o mínimo de conhecimento, né, da própria história da igreja que eles professam ter. Tirou os crucifixos,
retirou os instrumentos musicais da igreja. Notem ainda que ele era musicista e ele permite retirar os instrumentos musicais da igreja. Ele morre cedo, infelizmente, e quem irá continuar com esta reforma na Suíça é Heinrich Bullinger, que inclusive ele escreveu mais de 12.000 cartas. Ora, aqui eu trago para você uma imagem de Zwingli, a casa aonde ele nasceu, ainda preservada, e aqui Bullinger. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu convido-lhe a se inscrever em nosso canal, a divulgar as nossas aulas, deixar o seu like ou dislike. E ainda, eu apresento a você um livro belíssimo, que é A Era dos Reformadores, de Justo L. Gonzalez. Você pode comprar especificamente esse único volume, que é o volume 6, aonde eu trouxe algumas citações desse livro, mas, ou se não, você compra a obra completa que foi compilada em um único volume, que já está disponível, inclusive aqui no Brasil. Haja vista esse historiador, ele tem de fato contribuído para o crescimento do olhar reformado e também cristão como um todo, desde a sua gênese. Então, no mais, eu espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.